Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Em 1922, um homem chamado John Smith viveu seus últimos dias. Indígena da tribo Chippewa e morador das florestas de Clays Lake, no norte do estado de Minnesota, John teria sido conhecido como uma pessoa qualquer, se não fosse por um único motivo. Ele afirmava ter 137 anos. Smith era chamado em sua aldeia por Gabi e Nageonuonce, que pode ser traduzido de maneira literal como carne enrugada. O apelido provavelmente foi dado por conta de sua cara cheia de rugas, algo que é de se esperar de alguém que afirma ter vivido mais de um século. Então, conheça um pouco mais a história dele. Fonte: Wikimedia Commons. De acordo com o povo Chippewa, testemunhas oculares e o próprio Smith, sua idade era de 137 anos quando faleceu, tendo nascido em 1785. Apesar de o ano de nascimento ser altamente questionado por historiadores, ainda não houve uma pessoa sequer capaz de desvendar qual foi a data exata em que ele teria vindo ao mundo. O assunto era inclusive tema de brincadeiras por parte de Smith. Segundo Paul Buffalo, que vivia entre os Chippewa, o idoso repetidamente dizia ter entre 8 a 10 anos, quando as estrelas caíram do céu. Entre os mais jovens da tribo, o homem era chamado de vovô. Pesquisadores acreditam que a fala do indígena se referia à chuva de meteoros Leônidas, em 1833. Usar fenômenos da natureza, para indicar um período histórico, era algo comum entre as tribos nativas norte-americanas. No entanto, se esse realmente fosse o caso, Smith teria nascido por volta de 1823 ou 1825, o que significaria que ele teria morrido, um pouco antes de completar 100 anos, uma idade consideravelmente longe dos 137 anos. Na época da morte de John Smith, o jornal Star Tribune, que havia publicado a sua morte, tentou validar a idade do homem. A reportagem dizia que ele claramente lembrava de conflitos marcantes entre os Chippewa e seus vizinhos Sioux, as quais teriam acontecido antes da virada do século XIX. Além disso, segundo o jornal, ele tinha lembranças da Guerra Anglo-Americana de 1812, dizendo nunca ter lutado contra o homem branco. Se ele fosse velho o suficiente para participar desse conflito, seu ano de nascença estaria próximo ao de 1784, o que estaria muito mais perto do ano em que ele dizia ter nascido. Por mais que Smith tenha ficado famoso por dizer ter 137 anos, pouco se sabe a respeito da sua vida. De acordo com os relatos de Buffalo, é sabido que ele foi eleito chefe do povo Chippewa, mas recusou o cargo, porque não queria responsabilidade. Além disso, o homem teria se casado 8 vezes, mas sem ter filhos biológicos. Fonte: Wikimedia Commons. A única criança na vida de John Smith chamava-se Tom, quem ele havia adotado, e sempre ressaltou acreditar na história de que o pai havia 137 anos. Tom Smith também destacou que John permaneceu ativo em seus últimos anos de vida até o momento de sua morte, mencionando que ele havia sido atropelado por um trem ao cruzar os trilhos da ferrovia em 1920, e que levou apenas 3 semanas para se recuperar. Mesmo em 1922, no ano em que morreu, Smith continuava recebendo visitantes em sua casa e contava suas histórias de vida. Em fevereiro daquele ano, ele acabou contraindo pneumonia e não resistiu devido à idade avançada. Smith foi enterrado em um cemitério da Igreja Católica em Clays Lake, e até hoje a lápide dele lista seu ano de nascimento como 1784. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo!